Dia a todas e todos. Hoje é um dia assim também muito especial porque nós estamos recebendo aqui na nossa reunião do Departamento de Clínica Médica nossos novos residentes. Sejam muito bem-vindos. Departamento, em nome do departamento, eu dou as boas-vindas também mais uma vez a vocês. Que essa residência seja um momento assim inesquecível na formação de vocês, que contribua muito e podem ter certeza que todos estão muito empenhados pelo sucesso da residência de vocês. Também queria hoje dar os parabéns à nossa equipe de apoio, Andréia e Rosana, que estão lá fora, a todas as residentes, a todas as assistentes, a todas as professoras no dia de hoje, no Dia da Mulher, e que seja, assim, a gente deseja que o mundo seja cada vez mais justo para todas nós, e muito gentil com todas vocês em todos os momentos aí, todas nós, eu me incluo, neste caminho aí profissional que ainda tem muitos pontos aí a serem aprimorados e buscar uma justiça nesse sentido. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Hoje a gente, então, na nossa reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica, a gente tem a honra de receber aqui a divisão, dentro da nossa reunião, a disciplina de geriatria, que vai falar para nós sobre um tema muito especial, que é a abordagem da sexualidade em pessoas idosas. A gente já agradece de antemão ao Dr. Milton Roberto Fusticriniti, que é o médico da divisão de geriatria, né, pelo empenho e dedicação no preparo dessa reunião. A doutora Raíza Tavares Lira, nossa querida médica residente do programa de geriatria da FIMUSP, tá bom? Então, nós vamos iniciar a reunião e a gente espera que todos vocês participem interativamente. Para os que não conhecem, a Raíza vai explicar da reunião para que seja bastante produtiva. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Raíza, eu sou médica residente do Serviço de Geriatria. Hoje a gente trouxe o tema Sexualidade e Afetos na Velhice. Eu vou iniciar apresentando os casos clínicos e depois o Dr. Milton vai dar continuidade à aula. Nesse primeiro momento, eu queria convidar a todos a participar da nossa formação de nuvem de palavras. Vocês podem acessar o link através do QR Code na tela ou através do site no canto inferior da tela. E vamos juntos responder a essa pergunta. Para vocês, qual a principal dificuldade dos médicos em conversar sobre sexo com pessoas idosas? Eu vou dar alguns segundos para vocês responderem, para que a gente possa fazer juntos essa nuvem de palavras. Então, a gente já tem aqui, formando diversas palavras. Então, eu vou ler aqui com vocês. Constrangimento, tabu, vergonha, preconceito, encontrar o momento certo, atendimento extenso, outras demandas, preconceito, tabu na sociedade. Então, a gente pode ver que, de fato, existem várias barreiras para abordar esse assunto. Então, ao decorrer da nossa aula, a gente vai tentar trazer alguns pontos que podem ajudar a gente, de como a gente abordar esse tema. Então, eu vou começar apresentando o primeiro caso clínico. É a senhora AMS, ela tem 71 anos, é natural e procedente de São Paulo, é casada, tem 2 filhos, do lar e não tem religião. Ela trouxe uma queixa de dor durante a relação sexual. Ela refere que, há 7 meses, o esposo iniciou tratamento para disfunção sexual com sildenafil. Desde então, ela e o esposo passaram a ter relações sexuais 3 vezes por semana. Antes, tinham apenas 2 vezes por mês. E a senhora MS passou a se queixar de desconforto e dor vaginal durante a relação.
Ela relata pouco desejo sexual e gostaria de remédios para não sentir mais essa dor. Em investigação sobre sua sexualidade, ela informa que nunca gostou muito de sexo, disse que, muitas vezes, sentia que era uma atividade realizada apenas para a satisfação do marido, com pouca preocupação se ela estava sentindo prazer ou não. Sentia, às vezes, que servia ao esposo. Ela refere que tentou por conta própria usar um creme hidratante vaginal, mas não funcionou. E ela trouxe esse creme na consulta, que era à base de silicone. Depois, a sua vizinha orientou que usasse uma pomada de estrógeno, mas ela ficou com receio de usar por medo de fazer uma reposição hormonal e causar câncer. E ela também trouxe para mostrar em consulta. De antecedentes pessoais, ela era uma senhora hipertensa, diabética, dislipidêmica, tinha depressão e insônia. Ela usava hidroclorotiazida, gliclazida, simvastatina, sertralina e clonazepam. Ela era uma paciente tabagista de 50 anos maço, negava etilismo e uso de drogas e também era sedentária. Ela já tinha tido 4 gestações e 4 partos normais, mas sem intercorrências gestacionais, e a última consulta com sua ginecologista já havia há 4 anos. Ela tinha tido menopausa aos 53 e teve fogachos até os 60 anos. No exame físico, ela estava com a pressão arterial de 130/80, com a frequência cardíaca de 68 e um IMC de 28,4. E no exame ginecológico, havia sinais de atrofia vaginal, mas demais órgãos e sistemas sem alterações significativas. Ao final da consulta, a senhora MS fala: doutora, estou muito envergonhada, mas eu não sei mais o que fazer. Você acha que essa pomada vai resolver? E agora eu convido os senhores a responder a pergunta de como a gente poderia ajudar a dona MS. Então, vocês podem acessar através desse QR Code disponível na tela, ou através do site, no final da tela também, embaixo da tela. E eu vou ler com vocês a pergunta e as respostas. Quais orientações podem ser realizadas para a senhora MS? Letra A: apoio multiprofissional, psicologia, educação física, fisioterapia, nutrição. Letra B: reforço a importância das preliminares e estímulos de uso de gel lubrificante. Letra C: troca de antidepressivo para outra classe ou reavaliar medicações utilizadas. Ou letra D: utilização de estrógeno tópico vaginal. Eu vou dar alguns segundos para vocês responderem para a gente ver. Já temos 64 respostas e a gente teve aqui uma grande divergência, né, de respostas, mas a maioria respondeu a letra A. O Dr. Milton vai comentar cada questão no final da apresentação. Passamos, então, para o caso clínico 2. O caso clínico 2 é o senhor JS. Ele tem 72 anos, é masculino, viúvo, tem 2 filhos, é aposentado e trabalhou como engenheiro civil. A queixa dele era dificuldade de atingir a ereção peniana durante atos sexuais há 2 anos. Ele referia dificuldade de atingir a ereção peniana quando tem atos sexuais com seu marido, com quem é casado há 20 anos. Às vezes, ele tem dificuldades para atingir o orgasmo também. Tem preferência por ser ativo nas relações sexuais e essas questões têm trazido angústia e preocupação para o seu dia a dia. Também fica com receio de seu companheiro ficar cansado de estar com alguém que não consegue mais performar adequadamente no sexo. O senhor JS referia também que usou por conta própria o azulzinho, orientado por um amigo. Ele obteve ereção, mas não foi tão forte como ele gostaria. Além disso, após o único uso da medicação, ele ficou muito preocupado de ter um infarto do coração. Por isso, desejei encaminhamento para cardiologista. E o senhor ele trouxe os comprimidos para mostrar para a gente. De antecedentes pessoais, ele era um senhor hipertenso, diabético, com dislipidemia e hiperplasia prostática benigna, mas não tinha nenhuma cirurgia prévia. Ele usava hidroclorotiazida, metformina, simvastatina, doxazosina e finasterida. De hábitos, ele ingeria 1 copo de uísque todas as noites para relaxar e negava tabagismo ou o uso de drogas. Era também sedentário. No exame físico, ele estava um pouco hipertenso, 140/75, com a frequência cardíaca de 80 e um IMC de 30,4, um IMC elevado. E demais órgãos e sistemas sem alterações significativas. Daí eu convido a todos a responder a terceira pergunta. Quais as orientações que a gente poderia oferecer ao senhor JS? Então, vocês também podem acessar através do QR Code da tela ou do site. E eu vou ler com vocês as respostas. Letra A:
A gente poderia reorientar o uso correto do sildenafil de 50 mg, orientar a tomar 1 hora antes das relações sexuais sem ingesta alimentar. Letra B. Solicitação de teste ergométrico antes da prescrição de qualquer inibidor da 5-fosfodiesterase. Letra C. Encaminhamento para psicologia. Ou letra D. Orientações para mudança de estilo de vida. Vou dar alguns segundos para que os senhores possam responder. A gente já tem 74 respostas e a maioria respondeu letra D. Mudança de estilo de vida. Para finalizar, eu gostaria de fazer a última pergunta para vocês. Em consultas com pessoas idosas, como esses 2 casos que a gente apresentou, como que a gente poderia inserir estratégias de prevenção combinada? Letra A. Apenas a camisinha é um método efetivo de prevenção de HIV. Letra B. Pessoas idosas não usam preservativo e, por isso, devemos realizar testagem de HIV semestralmente. Letra C. Devemos entender o contexto sociocultural de cada paciente para oferecer o melhor método de prevenção. Ou letra D. PrEP não está indicada para pessoas idosas pelo risco de polifarmácia e de iatrogenias. Então, a gente já tem 82 respostas e a maioria marcou letra C. Devemos entender o contexto sociocultural de cada paciente para oferecer o melhor método. O Dr. Milton vai responder ao final. Obrigada. Queria convidar o Dr. Milton para ministrar a aula. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar a Raíza pela excelente apresentação, agradecer o convite da disciplina de geriatria, agradecer a organização do Departamento de Clínica Médica. Para mim, me sinto muito honrado e privilegiado de poder estar ocupando esse espaço. Tá? Então, eu vou comentar um pouco, baseado nesses 2 casos, um pouco do que a Raíza trouxe, para que, ao final da minha apresentação, a gente discuta essas questões. Então, começar a falar de sexualidade, gente, eu gosto que a gente entenda que a gente aprendeu muito que sexualidade se resumiria apenas ao ato sexual e a uma penetração entre um pênis e uma vagina. Mas eu quero que a gente entenda que sexualidade é muito além do que o ato sexual, e ato sexual é muito além do que uma relação entre um pênis e uma vagina. Sexualidade é onde eu quero dar e receber prazer. São meus amigos, são as pessoas que eu quero perto de mim, são a maneira que eu quero me expressar sexualmente, são as músicas que eu gosto. Então, enfim, sexualidade é muito além do que apenas uma relação sexual. E relação sexual é muito além também do que uma relação de penetração entre um pênis e uma vagina. Então, a primeira mensagem que eu quero passar para a gente é que sexualidade é tudo. E expressão de sexualidade, cada paciente, cada uma pessoa vai explicar para a gente a melhor maneira, a maneira que ela quer expressar a sexualidade. E todo mundo aqui nessa sala, eu acho que assistiu o Titanic. E lembra o que é um iceberg e como que é um iceberg. Eu gosto de comparar as questões da sexualidade, as questões que regulam a nossa sexualidade, com o iceberg. Para a gente que assistiu o Titanic, a gente lembra que o maior volume do iceberg não está visível aos nossos olhos. Ele está submerso, embaixo da água. E só no topo do iceberg, só aquilo que a gente consegue enxergar, está o menor volume. E aí, vamos comparar a nossa sexualidade, as questões que regulam a nossa sexualidade, com o iceberg. No topo do iceberg estariam os aspectos biomédicos ou biológicos. E abaixo do nível do mar, submerso aos nossos olhos, aspectos muito importantes que regulam muito a nossa sexualidade, que são aspectos psíquicos, sociais e culturais. E ainda mais na vida das pessoas idosas, e a gente vai falar aqui também das mulheres idosas, que têm uma regulação da vida sexual também baseada nessa questão da questões psicossociais e culturais. Apesar do que algumas pessoas no senso comum vão pensar de que a pessoa envelheceu e perdeu a sexualidade ou perdeu o desejo, a gente tem pesquisas mostrando exatamente o contrário do que o mito da velhice assexuada. A gente tem, sim, pessoas idosas sexualmente ativas, 60, 70, 80, 90 anos. Claro que a frequência pode diminuir um pouco, mas a gente vai encontrar, e se a gente não conversar ou criar ambientes onde essas pessoas se sintam à vontade de falar sobre sexualidade, a gente nunca vai acolher ou falar sobre essa questão. E pensando nisso, sobre comunicação, a professora Yolanda trouxe umas boas-vindas aos novos residentes daqui, e vocês vão discutir muito nos estágios, por exemplo, de cuidados paliativos, questão de comunicação. Quando eu estava no lugar de vocês, em estágio, por exemplo, de cuidados paliativos, a gente discute que comunicação é uma estratégia que a gente não nasce sabendo. A gente aprende a se comunicar. Existem técnicas, existem estudos para como eu vou me comunicar melhor.
seja para dar uma má notícia, seja para me comunicar sobre sexualidade. E eu quis trazer esse estudo, que foi um estudo recente que um grupo de Israel fez, que ele comparou 2 grupos de médicos. Um grupo de médicos que tinha recebido um treinamento para se comunicar ou entender questões relacionadas à sexualidade, com um grupo de médicos que não tinha tido esse treinamento em comunicação e em sexualidade. O interessante foi as respostas que esses médicos deram. Para o grupo que não tinha tido treinamento em questões relacionadas à sexualidade, os profissionais relatavam um menor conforto em abordar esses temas. Eles geralmente faziam hipóteses diagnósticas baseadas apenas no raciocínio biológico, esquecendo os aspectos psíquicos, sociais e culturais. E, na hora de oferecer uma conduta, geralmente eram orientações farmacológicas. Ao contrário do grupo que foi comparado com esse, que era um grupo que tinha treinamento ou que recebeu algum treinamento para questões relacionadas à sexualidade, o que eles encontraram? Os profissionais relatavam maior conforto e maior facilidade em abordar o assunto sexo e sexualidade com as pessoas idosas. Eles conseguiam correlacionar melhor essa questão biopsicossocial, cultural, e na hora de oferecer condutas para os nossos pacientes, ofereciam maior gama de opções, seja farmacológicas, mas também orientações não farmacológicas. Então, eu trouxe esse assunto, gente, para a gente entender que comunicação, em tudo na medicina, a gente aprende, a gente discute, inclusive comunicação em sexualidade. E aí eu já deixo algumas dicas, né? Então, a gente sabe que algumas pessoas idosas, elas podem ter vindo de contextos socioculturais muito distintos e, às vezes, regulado por questões mais conservadoras ou alguma perspectiva mais religiosa. Então, minha primeira sugestão é a gente não mergulhar de cabeça já no assunto sexualidade. Eu convido a pessoa a falar sobre o tema e, se ela tiver interesse, se ela sentir à vontade comigo, se eu criar um ambiente adequado, assim ela vai conversar comigo. Então, eu deixei algumas sugestões de como eu convido a pessoa a falar de sexualidade na minha consulta. Então, por exemplo, o senhor ou a senhora, você tem alguma questão de sexualidade que gostaria de discutir? Ou, por exemplo, você está experimentando algum problema na sua vida sexual? Ou um outro exemplo, algumas pessoas que usam esse remédio que você está usando podem ter problemas relacionados à sexualidade. Isso é um problema para você? Ou, por exemplo, algumas pessoas que estão vivenciando algum problema de depressão podem perder o interesse em sexo. Isso está sendo uma questão para você? Gente, todas essas perguntas, na verdade, elas exemplificam um convite à pessoa conversar com a gente. Podem acontecer 2 cenários. A pessoa fala, não, isso não é um problema, mas aí você já sinalizou para essa pessoa que esse assunto é permitido nessa consulta, mas pode acontecer dessa pessoa, sim, nesse momento, falar, estou com um problema, ressecamento, ou um problema de ereção, ou uma dificuldade na ejaculação. Então, convidem seus pacientes, da mesma maneira que vocês perguntam sobre humor, cognição, quedas, eu acho que perguntar pelo menos uma frase sobre um convite à abordagem da sexualidade é importante também na nossa anamnese. E aí eu vou falar um pouco de senescência. Nós, lá da divisão da geriatria, a gente faz muito essa comparação. O que seria a senescência, o processo de envelhecimento que todos vão passar, e o que seria a senilidade, que seria um processo de envelhecimento acompanhado de doença, acompanhado de alguma disfunção. Então, o que é normal com o nosso corpo que vai acontecer, e aqui nos órgãos sexuais? Né? Então, com o envelhecimento do corpo. Da mesma maneira que a gente fica com cabelos brancos, rugas, envelhecimento do sistema cardiovascular, o sistema dos órgãos reprodutores também vai envelhecer. Pessoas com pênis, o que elas podem referenciar para a gente que faz parte do processo de senescência? Primeira coisa, um atraso ou uma necessidade maior de estímulo para obter ereção. Então, pode ser que com 20 anos, comparado com 80, o homem de 80 vai precisar de mais excitação para conseguir aquela ereção. Volume ejaculado. Uma das principais queixas, entre essas benignas, que muitos homens vão relatar no ambulatório, é que vai ter ejaculação e não sai nada, ou sai muito pouco, ou sai apenas uma gotinha. Isso faz parte do processo de envelhecimento. A cada década que a gente vai evoluindo no nosso processo de longevidade, a gente diminui o volume ejaculado. E aí, na nossa anamnese, é importante a gente diferenciar, não está tendo ejaculação ou não está tendo orgasmo. Que na maior parte das pessoas é um fenômeno que acontece no mesmo momento, mas em algumas pessoas pode não estar tendo ejaculação, porque não tem mais líquido para sair, mas vai estar tendo orgasmo. E também mais uma coisa, da senescência e o órgão reprodutor, o pênis é uma latência para uma nova ereção.
Então, às vezes, a partir do momento de uma ejaculação, esse homem mais velho pode ter um tempo maior de latência para conseguir ter uma nova ereção. E para as pessoas com vagina, o que acontece com a senescência e o corpo dessas pessoas? Primeira questão é a mudança do estrógeno, elasticidade das mamas, tamanho uterino, mas uma das grandes alterações que vão causar uma das principais queixas nas mulheres é uma diminuição da lubrificação vaginal. Tá? E, além disso, uma mudança possível do comprimento da vagina. Então, já vai fazer com que uma das grandes orientações que a gente vai fazer no ambulatório para uma mulher que está experimentando algum problema de dispareunia vai ser reforços preliminares, reforço à lubrificação vaginal, para que possa ter um sexo prazeroso. Falei um pouco de senescência, mas aqui eu quero trazer dificuldades. Vocês falaram das principais dificuldades que uma pessoa idosa pode vivenciar quando o assunto é sexo e sexualidade. Eu elenquei 5 possíveis dificuldades, eu queria comentar um pouquinho de cada uma. Primeiro, doenças, né? Então, com o processo de envelhecimento, é possível que algumas doenças surjam, seja uma doença osteomuscular, uma insuficiência cardíaca, um DPOC, que vai mudar a questão da performance física, depressão. Então, a gente tem impacto, sim, das doenças que são comuns no envelhecimento. Então, eu tenho que rastrear essas doenças para tratar essas doenças e que essa pessoa possa ter uma vida sexual mais prazerosa. Cirurgias. Então, cirurgias também vão impactar a sexualidade da pessoa idosa. Eu, como homem, não consigo nem imaginar como fica a autoestima de uma mulher após uma mastectomia, por exemplo, num câncer de mama. Como fica a sensação de autoestima, de sensualidade dessa pessoa. Ou vamos imaginar um outro exemplo, uma pessoa que teve um câncer de cólon e precisou fazer uma colostomia. Como que é a autopercepção dessa pessoa, a sensualidade dessa pessoa, a autoestima dessa pessoa e vontade de engajar em sexo? Então, cirurgias, sim, vão impactar na vida sexual da pessoa idosa. Falta de privacidade. Não é incomum que um neto vá morar com o avô ou que algum filho se separe e volte a morar com os pais. Então, privacidade também é uma outra questão que impacta a vida sexual da pessoa idosa. Vida em instituições. Eu costumo dizer que nós, como sociedade médica, literatura científica, a gente avançou, e a gerontologia, a geriatria, a gente avançou muito nas últimas décadas sobre o mito da velhice assexuada. Então, nisso que eu falei, de que a gente permitir as discussões sobre sexualidade e erotizar a velhice. Porém, muitas instituições de longa permanência, antigamente chamadas de casa de repouso, esse assunto ainda é muito tabu. Proíbem, chega um casal, separa um casal. Então, eu acho que a gente ainda tem que romper esse paradigma nas instituições de longa permanência. Por fim, e talvez o mais importante, vocês colocaram naquela nuvem de palavras, está o preconceito. Vamos pensar em todas as disfunções, dificuldades, senescência, mas se a pessoa não sentir a vontade de falar com senhores, senhores, na consulta sobre uma queixa relacionada à sexualidade, essa queixa vai passar batida. Só vou tratar o diabetes, a pressão, e essa pessoa vai voltar para sua casa com uma queixa não atendida. Então, é o medo de ser considerado um velho safado ou uma velha assanhada que vai fazer com que essas pessoas não falem com a gente sobre um problema. Então, eu devo rastrear e permitir que essa pessoa se expresse sobre o que está acontecendo com ela. Falei, então, de senescência, falei de dificuldade, quero falar de disfunção. E aí, vocês estão vendo que eu coloquei disfunção entre aspas, porque eu quero que a gente pense criticamente antes de colocar um CID no prontuário do paciente. Né? Então, nós da geriatria tivemos muita discussão ano passado, por exemplo, naquela discussão sobre envelhecimento, pessoa idosa ou ser idoso ser um CID, né? A OMS, a discussão sobre velhice ser ou não ser doença. Eu acho a mesma discussão aqui. Né? Vamos imaginar uma mulher que tem um desejo hipoativo. Será que num relacionamento abusivo, num relacionamento onde ela nunca teve orgasmo, não ter desejo seria uma disfunção? Então, tenham uma crítica na hora de falar fulano tem uma disfunção sexual. Porque, às vezes, a gente aprende, ao longo de nossa vida inteira, a ser binário. Ou é certo ou é errado, é normal ou patológico. Então, eu gosto de tratar a disfunção entre aspas, para a gente entender um pouquinho, às vezes, essa fluidez da disfunção. Mas falar de disfunção, então, qual que são as principais disfunções sexuais que pessoas idosas vão enfrentar? Para os homens é ereção, ansiedade, ejaculação precoce. Para mulheres,
falta de interesse, diminuição de libido, dispareunia, falta de orgasmo. E eu vou falar um pouquinho dessas disfunções e como a gente rastreia. Primeira coisa, eu quero falar da ereção. Tá? Então, todas as pessoas que têm pênis, é importante a gente rastrear como que está a qualidade da ereção, inclusive para mulheres trans. Né? Então, algumas pessoas trans, algumas mulheres trans, podem manter o interesse de performar sexualmente com o pênis. Então, eu vou perguntar, inclusive, para a mulher trans, como que está a vida sexual dela e se tem alguma questão relacionada à ereção que ela gostaria de discutir. E quando eu pergunto sobre ereção, aqui eu deixei dicas para vocês afinarem melhor a anamnese de vocês para saberem sobre a questão da ereção. Por quê? Porque eu sabendo essas questões que eu coloquei aqui embaixo, sobre se tem falta de libido, há quanto tempo começou o problema, os urologistas falam para a gente pedir para o paciente dar uma nota para a ereção de 0 a 10, sendo 0 o pênis mais flácido, 10 o pênis mais rígido que ele já teve, e também uma maneira objetiva de eu comparar ele com ele mesmo, ele com ou sem remédio, se tem fatores associados, comorbidades associadas, se tem ereção espontânea, e se tem ereção na masturbação. Então, eu tenho certeza que após essas perguntas, muitos de vocês vão já conseguir saber a etiologia da disfunção erétil. Se é uma disfunção erétil psicogênica, se é uma disfunção erétil vascular, se é uma disfunção erétil, às vezes, relacionada a algum problema endocrinológico, ou entre outras. Mas as principais são psicogênica e vascular. E aqui, quero trazer um dado muito importante. Diagnóstico de disfunção erétil vascular, gente, tem relação com doença cardiovascular. Quero que vocês lembrem de vocês sentados nessa cadeira no 2º ano da Faculdade de Medicina, estudando o fenômeno de aterosclerose. A aterosclerose é um fenômeno que não acontece só na coronária ou na carótida para levar ao AVC. Todas as artérias do nosso corpo, e principalmente pessoas com risco cardiovascular, vão ter aterosclerose. E aqui eu quero fazer essa relação entre disfunção erétil vascular, que é relacionado à aterosclerose, fenômenos, fatores de risco cardiovasculares e desfechos cardiovasculares. Já tem estudo mostrando para a gente que o diagnóstico de disfunção erétil vascular, ele precede o fenômeno duro lá de infarto, AVC, em 3 a 5 anos. Então, entender o quê? Por que aconteceu isso? É diâmetro. Então, o diâmetro da coronária, ele é maior que o diâmetro do ramo da artéria pudenda, que é a artéria que irriga o pênis. Então, se eu já tenho acontecendo antes a aterosclerose na artéria que irriga o pênis, provavelmente eu já tenho um fenômeno de aterosclerose na coronária. Então, é importante, por que é importante saber disso? Porque a partir do momento do diagnóstico no ambulatório, o que é minha sugestão? Entender isso como uma janela de oportunidade. Reforçar mudanças de estilo de vida, reavaliar se há necessidade de AS e estatina, reavaliar se precisa ou não estratificar melhor esse paciente, mas entender que esse momento também é um momento de janela de oportunidade, que a partir daí eu posso prevenir ou diminuir o risco de um infarto, e aí em 5 a 10 anos. E quais são os remédios que vocês deveriam conhecer, ou devem conhecer, para quando a gente for falar de tratamento de disfunção erétil, principalmente vascular, mas também para algumas pessoas com disfunção erétil psicogênica, para recuperar a confiança na hora do sexo? Eu deixei 2 exemplos que são os mais comuns, os mais usados na prática clínica, que é o sildenafil, nome comercial Viagra, e a tadalafila, nome comercial Cialis. Os 2 são inibidores da 5-fosfodiesterase. O que vocês precisam saber, contraindicação absoluta, tá? Até questão de OSCE, de prova de residência, nitrato. Se o paciente usa nitrato, contraindicação absoluta ao usar algum desses remédios, porque sim, aí sim vai infartar, vai ter um baixo fluxo coronariano e ele vai infartar. Mas aí, qual que é a diferença principal entre o sildenafil e a tadalafila? É o tempo de ação. Tá? Então, o tempo de ação da sildenafila aí de 4 horas, aí mais ou menos, e da tadalafila até 36 horas. E lembrando que ambos, você vai orientar o paciente a tomar 1 a 30 minutos antes, mas geralmente 1 hora antes da relação sexual, e que precisa ter estímulo. Ele não vai ler o jornal e ter uma ereção espontânea, só se ele se excitar com política. Mas eu acho que é importante ele ter algum estímulo para... você vai orientar que precisa de estímulo. E aí a pergunta de $1 milhão ou da Mega Sena. Seu uso é seguro para pacientes que têm doença cardiovascular? Acabei de falar que pacientes com disfunção erétil vascular têm risco de ter infarto.
E eu tenho certeza que 99,9% dos nossos pacientes, quando eu prescrevo algum desses remédios, eles têm medo de usar. Então, se eu não falar com ele também sobre a segurança de usar, às vezes ele vai usar com medo, ou ele vai ter receio, ou nem vai usar. Sugestão. Quem estiver rodando no pré-operatório, ou for rodar no pré-operatório, imagine-se fazendo um pré-operatório, ou fazendo uma avaliação de liberação para uma atividade física. É a mesma coisa. O raciocínio aqui, se o remédio é seguro ou não, não é se o remédio vai causar infarto. O remédio em si só causa infarto se usar com nitrato. O que causaria um infarto, algum problema cardiovascular, é a atividade física demandada pela atividade física sexual. Que o sexo, a gente tem estudos mostrando que a gente chega em 4 a 5 METs, né, a capacidade metabólica durante o pré-orgasmo e no orgasmo. Então, se você fizer uma avaliação pré-operatória, que esse paciente tem 2 ou 3 fatores de risco cardiovasculares compensados, performa mais de 4 METs, é seguro. Claro, vai ter contraindicações, algumas coisas, mas a grande questão que eu quero que vocês façam uma analogia é como se vocês estivessem fazendo um pré-operatório ou se vocês fossem liberar esse paciente para fazer uma atividade física ou não. E a libido feminina, né? Então, como que a gente pode falar sobre libido feminina e entender? E, de novo, quero que vocês lembrem do iceberg. Os aspectos socioculturais e como eles vão regular a libido das mulheres. Seja de costumes, valores, tabus, mitos, autoestima, aprender a odiar o próprio corpo desde pequena, valores negativos relacionados à sexualidade, machismo estrutural, tudo isso impacta a sexualidade. Claro, a gente pode pesquisar, discutir uma pílula mágica feminina, mas se a gente não olhar para essas coisas também, ter um apoio da equipe multidisciplinar, não vai ser uma pílula mágica que vai retornar, às vezes, a libido da mulher. A gente tem que entender o contexto dela para oferecer uma melhor conduta. Claro, também vou falar sobre condições médicas que podem piorar, remédios que pioram a libido e também como que está essa relação. Não tem como eu ter desejo por uma parceria se eu não tenho mais afeto por essa parceria. E a gente vê muitos casais, e principalmente às vezes casais de pessoas idosas, cujo o elo não é mais o elo afetivo, desejo sexual. Muitas vezes pessoas idosas acabam ficando juntas pelo suporte social, ou para não deixar um filho triste, ou porque não vê mais vontade de se separar, mas que ali talvez não teria mais vontade de sexo. E como eu vou manejar? O que eu posso deixar de dicas para vocês quando vocês chegarem para uma mulher que a queixa é diminuição de libido ou dispareunia? Primeira dica, avalie de quem vem a expectativa. Por quê? Porque às vezes a expectativa não vem dela, às vezes a expectativa vem da parceria. E isso é importante a gente saber, porque às vezes a libido dessa mulher está deslocada para outra coisa, que não mais o sexo. Então a gente entender se isso está gerando sofrimento, se isso está gerando desgaste, por que ela quer, o que está acontecendo, como que foi a história de vida sexual dela, para que eu possa ajudá-la melhor. Acho que nas consultas de quem tiver, a mulher que tem interesse, uma sugestão também é convidar ela a se conhecer. Muitas mulheres tiveram a sexualidade reprimida ao longo dos anos, das décadas, com 70, 80 anos, às vezes nunca descobriram direito o próprio corpo. Então, um convite para aquela mulher que deseja ou está com alguma dificuldade sexual é sobre se conhecer. Conhecer onde é que ela quer tocar, onde é que ela quer que seja tocado, onde é que ela quer receber prazer, onde é que ela quer dar prazer. Eu acho que essa é uma discussão também importante para a gente ter com as nossas pacientes. É uma questão né? Então, sozinhos a gente não consegue fazer muita coisa, então lembrar dos profissionais da educação física, da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, entre todos da equipe MEV, está provado que a atividade física melhora a libido, melhora a sensação da performance, então reforço a atividade física para mulheres com baixa de libido. Medicações, então depressão é o que a gente fala mais, porque é uma faca de 2 gumes. Mulher hipotímica vai ter falta de libido e grande parte dos remédios que a gente usa para tratar a depressão pioram a libido também. Então, claro, se ela tiver eutímica, estiver bem controlada da parte de vista do humor, eu posso discutir troca de antidepressivos. Os que menos trazem problemas sexuais seriam bup, mirtazapina, vortioxetina, mas a gente pode discutir um pouquinho mais. Avalio as condições médicas dessa pessoa, dessa mulher,
dor, DPOC ou ICC, se tem alguma coisa descompensada, e trato as condições médicas. E se a queixa for dispareunia, lubrificação. Então, reforçar as preliminares, reforçar a questão do gel à base de água e, em alguns casos, se for necessário, estrógeno tópico vaginal. E aqui, até uma dúvida que surgiu para a gente, né? Então, assim, qual que é o risco e a dúvida da paciente, né? Que um estrógeno tópico vaginal vai causar câncer estrógeno dependente, né? Então, acho que a grande questão para todos é: não tem antecedente de câncer estrógeno dependente, endométrio, mama. Grande parte das vezes a absorção é muito pequena, a gente usa uma vez por semana, uma pouca dose, uma chance muito pequena de levar a câncer. E aqui eu trouxe um estudo que foi perguntado para mastologistas e para oncologistas e cirurgiões se eles achavam seguro prescrever estrógeno vaginal para mulheres que já tinham tido câncer de mama, tá? E um dado interessante é que 80% deles achou seguro para aquelas que já tinham se curado de câncer de mama estrógeno receptor negativo. Então, acho que assim, sugestão, tem algum antecedente de câncer estrógeno dependente? Conversar com nossos colegas da ginecologia, o professor Theo Lerner está aqui para representar, que comanda um ambulatório incrível, colegas da mastologia, colegas oncologistas, discuta o caso. Se for um câncer, talvez estrógeno receptor negativo, pode ser que você melhore a condição sexual dela com estrógeno, pensando até porque a absorção é pequena. Mas, às vezes, essa decisão a gente não vai fazer sozinho, a gente vai fazer de maneira compartilhada. E também, para até parabenizar os reumatologistas da sala, queria parabenizar por esse artigo. Falei de algumas condições que pioram a nossa vida sexual e dor é uma delas, né? Então, a equipe da Reumato publicou esse artigo de como o reumatologista pode orientar o paciente com artrite reumatoide sobre função sexual. Mas na geriatria eu gosto de fazer esse paralelo, a gente trata menos casos de artrite reumatoide, a gente trata muitos casos de osteoartrose de quadril, osteoartrose de joelho, e entender que uma pessoa com osteoartrose de quadril não vai conseguir direito abduzir a coxa, às vezes vai ter dor na hora do sexo. Então, entender e tratar bem a osteoartrose dessa mulher ou desse homem, eu posso melhorar a função sexual, melhorar a vida sexual dessa pessoa. Então, entender, e quem tiver interesse, baixa esse artigo, gente, que ele é muito legal. É conhecido como Kama Sutra da Reumato, que ele fala de posições sexuais, você pode orientar. Então, parabenizar os reumatologistas aí da sala. Falei muito sobre sexo, sexualidade, como a gente vai tratar, mas, basicamente, não existe só uma pílula mágica. Claro, tem remédios que são excelentes tecnologias quando a gente for falar de tratamento de disfunção. Mas não basta só isso. Eu tenho que pensar na conexão, resgatar o casal, resgatar a parceria, é multi, é o vinho, é a música, é fazer coisas novas, é o remédio também, é o lubrificante, enfim, é um tratamento multi. E pensar numa sexualidade saudável, gente, também é pensar no envelhecimento saudável, pensar na promoção do envelhecimento ativo. Então, todas essas coisas também vão promover uma sexualidade saudável. Atividade física, meditação para quem gostar, ativação cerebral, aprender coisas novas, dieta, sociabilizar, controlar as doenças crônicas e, se tiver alguma disfunção, tratar a disfunção. Falei de muita coisa, mas eu não quero deixar de falar de prevenção de STs. A gente tem visto casos de STs, seja HIV ou outras STs, aumentar em pessoas idosas. E eu quero discutir com vocês por que está aumentando. Não quero que a gente tenha uma interpretação, às vezes, muito superficial e aceitar pessoas falando casos de HIV em idosos estão aumentando porque a gente está prescrevendo Viagra. Gente, eu acho que isso é uma interpretação superficial. Vamos dar um passo para trás e entender que existe uma completa falta de políticas públicas pensando em prevenção nessa população. E eu vou explicar a importância disso. Então, a gente tem visto o aumento de casos de HIV, inclusive de AIDS, em pessoas idosas nas últimas décadas. Importante falar disso. E, infelizmente, ao contrário do que a gente faz no jovem, o diagnóstico de HIV em pessoas idosas é tardio. Diagnóstico tardio é uma palavra, é uma expressão que a gente dá quando eu faço o diagnóstico, o CD4 já está baixo. Já tem um CD4 abaixo de 300 ou 200. Então, comparado com jovens, pessoas idosas, a gente faz diagnóstico tardio muito mais vezes. E o que é importante eu falar de diagnóstico tardio?
porque ele é um obstáculo para controlar a epidemia, essa pessoa tem mais chance de desenvolver a síndrome da imunodeficiência, é um atraso no tratamento, é um maior risco de transmissão, ainda mais a gente sabendo que I é igual a I, indetectável e intransmissível, aumento de custos, aumento de morbimortalidade. Então, a gente tem que mudar esse cenário de diagnóstico tardio de HIV em idosos. E por que a gente faz diagnóstico de maneira tardia em pessoas idosas? Primeiro, porque nós aqui não vemos as pessoas idosas como vulneráveis ao HIV e outras ISTs. Segundo, porque as próprias pessoas idosas também não se veem como vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis. Terceiro, às vezes a gente pode interpretar de maneira errônea uma doença oportunista como uma morbidade comum no envelhecimento. Fazendo o quê, gente? Fazendo com que, ao invés de eu pensar numa estratégia de prevenção de atenção primária e fazer o diagnóstico na UBS, a grande maioria das vezes, quando a gente faz diagnóstico de HIV e ISTs em pessoas idosas, é no HC, é no HU, são em centros terciários e secundários de saúde. Quando, na verdade, eu tinha que estar testando na UBS, na atenção primária também. E para eu pensar em prevenção, convido vocês a lerem esse artigo da professora Vera Paiva. Só para explicar, Vera Paiva é uma professora da USP, da Psicologia Social, que estudou muito o começo da epidemia de HIV, lá na década de 80, 90. E essa primeira fase, para mim, impacta, e eu acho ela importante para a gente entender como que a gente vai fazer prevenção. Um paciente falou para ela, quando a gente pega a AIDS, a gente não está pegando AIDS, a gente está fazendo outra coisa. E eu acho que é essa chavinha que a gente tem que mudar na nossa cabeça de quando eu for falar de prevenção com as pessoas. Porque eu tenho que entender que cada cena sexual de cada um de nós aqui, ela é regulada de maneira diferente. Existem atores diferentes, existem cenas diferentes e roteiros diferentes. Como se fosse um teatro, como se estivesse num palco, e pensando que o seu sexo fosse um palco de teatro mesmo, mas entender isso como uma cena sexual e uma cena sexual diferente. Então, pensando numa política de prevenção para um jovem no carnaval, essa política não vai chegar para a pessoa idosa. São contextos socioculturais completamente distintos. E estratégias de prevenção desconectadas do contexto sociocultural de cada um é jogar dinheiro fora, é palavras no vento. Então, entender que nossos contextos socioculturais regulam as nossas vidas sexuais. E, para isso, queria falar um pouquinho de prevenção combinada. O que é prevenção combinada? Então, prevenção combinada é uma estratégia de prevenção de HIV e outras ISTs em que não existe um método melhor que o outro. Vocês estão vendo que é uma mandala, ou seja, a mandala é para trazer a ideia de não hierarquia. Não existe um método melhor que o outro. Claro, camisinha é um método excelente para a prevenção de IST e HIV, mas desde que a pessoa use. Se a camisinha ficar na carteira ou na gaveta, não é um método bom de prevenção. Então, eu preciso entender qual que é o contexto do meu paciente para eu poder oferecer a melhor estratégia. E aqui, nosso grupo, eu e duas infectologistas incríveis, a gente adaptou, porque a estratégia de prevenção combinada já existe, como estratégia recomendada do Ministério da Saúde. A gente adaptou a mandala de prevenção combinada para pessoas idosas. E entender que eu posso oferecer um cardápio para o meu paciente. Camisinha com o inibidor seletivo, o Viagra, para essa pessoa se sentir mais confortável, mais à vontade de usar camisinha, PrEP, PEP, testagem, vacinação. Então, entender que não é um único método e não existe hierarquia em métodos para a gente falar de prevenção de STs. Vamos voltar aos casos. Caso 1. Então, o que eu poderia fazer para a libido? Primeira coisa, de novo, entender de quem vem a demanda. Pensar no apoio multi, que pode ajudar essa senhora. Importância de MEV, mudança de estilo de vida. De novo, reforçando como a atividade física tem impacto na nossa sexualidade, melhorando o libido, melhorando a disposição. Se ela tiver eutímica, eu posso trocar para alguma dessas classes que tem menor influência na questão da libido. Para a dispareunia, eu acho que eu gosto sempre de falar e falo com os residentes lá do ambulatório, preliminar, preliminar e preliminar. Então, reforço as preliminares para melhorar a lubrificação. Falar de gel e, pensando se não nada resolver, se for o caso, tiver uma atrofia vaginal, orientar um estrógeno tópico vaginal. E lembrar de prevenção de STs. A gente acha ou leva-se a acreditar que monogamia seria um método de prevenção, quando não é. Então, eu posso discutir, e de novo, na geriatria e muitas áreas da medicina, a gente discute a autonomia do paciente.
Estratégia de prevenção também é o dar escolha para a pessoa. Ela escolher qual método de prevenção vai ser o método que ela vai escolher. Então, se vai ser testagem, se vai ser alguma coisa, se vai ser realmente a monogamia, porque para ela funciona, mas ela vai escolher, ela tem que ter o direito de escolha. E falar, vocês vão ficar com raiva de mim, mas todas estavam corretas. Então, a pergunta 2, né? Então, quais orientações a gente podia fazer para a senhora MS? Então, apoio multi, reforço às preliminares e o gel lubrificante, trocar o antidepressivo e um estrógeno via vaginal, se assim fosse necessário. Caso 2, eu acho que, novamente, a gente avançou muito sobre o mito da velhice assexuada, mas eu quero que a gente avance sobre o outro mito, o mito de que todas as pessoas idosas seriam heterossexuais ou que todas as pessoas idosas seriam cis. Então, minha sugestão é a gente parar de presumir a heterossexualidade de nossos pacientes. Porque imaginem vocês atendendo o senhor JS e chegarem para ele, e sua esposa, o que ela está achando disso? Como que sua esposa está? Acabou a comunicação, gente. Então, sugestão é começar a incorporar nos atendimentos de vocês um pouco de linguagem neutra. Eu vou chegar para essa pessoa e falar, e a sua parceria? Com quem que você se relaciona? A pessoa com quem você está se relacionando, o que ela acha disso? E atenção para a escuta na hora de anamnese, para eu parar de presumir a heterossexualidade compulsória de todo mundo. Eu tenho que entender a cena sexual, o que está acontecendo, o que está gerando angústia. Entendendo novamente também que para uma penetração anal, a ereção tem que estar mais vigorosa do que para uma penetração vaginal. Então, uma ereção que para um homem heterossexual, às vezes, ainda permitiria a ele ter uma penetração vaginal, para uma penetração anal não vai dar. Então, às vezes, vai ter uma necessidade maior de remédio nesse caso. E as preocupações podem ser diferentes. Se esse homem ele é ativo, se ele é versátil, se ele tem preferência por ser passivo. Então, discutir isso também. E, caso necessário, tem remédio. Conversei dos remédios e da segurança com vocês. E também cabem orientações para a prevenção de STs, de novo, trazendo autonomia para essa pessoa. PrEP, camisinha com inibidor da 5-fosfodiesterase, para ele se sentir seguro de usar camisinha, testagem do casal. Vamos deixar a escolha para a pessoa, novamente reforçando o direito de autonomia dele. E abordagem, em muitos casos, quando eu vou falar de sexualidade, pode ser individual, pode ser em casal. Então, vamos falar aqui das orientações. Posso reorientar, porque às vezes é comum as pessoas usarem de maneira incorreta o sildenafil, não respeitando o tempo para o início de ação, não tendo estímulo, às vezes com o estômago cheio ou com álcool. Teste ergométrico não, gente. Então, vocês vão discutir muito isso no pré-operatório, de que é muito raro quando isso vai mudar a conduta. Então, novamente, pré-operatório, performa mais de 4 ou 5 MEDs, não tem angina, não tem dispneia, fatores de risco cardiovasculares controlados, está liberado para atividade física, inclusive atividade sexual. Contraindicação absoluta, nitrato. Encaminhamento para psico, entender, se ele quiser, discutir as suas angústias, discutir o que está acontecendo com ele, e MEV para todos os pacientes. Sobre prevenção combinada, falamos, né? Então, camisinha é um método efetivo, mas não é apenas, não é o único, e se ficar na gaveta não é um bom método. Pessoas idosas não usam preservativo, também é mentira. Para algumas pessoas idosas pode funcionar muito bem o preservativo, seja o interno ou o externo. PrEP, não tem nenhuma idade por si só, não contraindica a prescrição de PrEP para pessoas idosas. Se para ela, o contexto sociocultural dela, PrEP for uma opção, a gente pode discutir. Claro, monitorando função renal, monitorando função óssea, por alguns antirretrovirais mudam um pouquinho a absorção de vitamina D e aumentam a chance de osteoporose, mas idade não é contraindicação para PrEP. E, sim, a resposta correta é a gente tem que entender o contexto sociocultural de cada paciente para oferecer o melhor cardápio que ela vai escolher para se adequar à vida dela. Eu agradeço a atenção de todas, de todos e de todas e faço a propaganda que ultimamente eu tenho feito um programa que tem sido muito legal para mim, que é um podcast sobre longevidade, diversidade e sexualidade, que chama Envelhecer. Muito obrigado, pessoal. Então, excelente, muito obrigada. Eu estou abrindo agora para as perguntas. Parabéns pela excelente discussão. Aproveitar que estamos começando com novos residentes, quero me apresentar. Meu nome é Cláudia Lu, eu sou da disciplina de nefrologia. Vou pedir
um minutinho de fazer uma propaganda, que nós estamos na Semana da Prevenção da Doença Renal. Amanhã é o Dia Internacional do Rim, e eu tenho brincado de que a doença renal é silenciosa, mas os nefrologistas não. Então, o nosso prédio da Faculdade de Medicina está na campanha, ele está iluminado à noite de azul e vermelho, e vocês vão ver vários prédios, então vocês sabem, é a prevenção da doença renal. Então, já fiz minha propaganda, obrigada, Yolanda. Sobre o assunto, muito bem discutido. Agora, eu gostaria de saber o contrário. A gente, como médico, muitas vezes, esses assuntos que são tabus, alguém conhecido chega para você num cantinho de uma festa, alguma coisa, e vem conversar. Como já aconteceu mais de uma vez. O contrário. Pessoa que está sozinha, viúva, divorciada, e falar, não sei o que está acontecendo, eu nunca fui assim. Será que eu virei uma velha assanhada? Então, eu gostaria de saber se isso é alguns casos esporádicos. Como é que vocês estão tendo esses casos e o que você pode contribuir sobre esse assunto? Obrigada. Obrigado, professora. Eu acho que esse é um assunto bem legal, bem interessante, que algumas antropólogas, tem até o livro da professora Miriam Goldenberg, que ela fala um pouco sobre a bela velhice, e ela estuda muito a questão das mulheres mais velhas. E eu acho que eu, como homem, não posso entender muito, né, e não sinto na pele o que é o machismo estrutural, o que são todas essas questões ao longo da vida de uma mulher, mas algumas mulheres mais velhas, a partir do momento que envelhece ou chegou na aposentadoria, algumas se sentem mais livres para experimentar o próprio corpo. Então, eu não sei se iria um pouco por esse lado, de a permissão para falar não, a permissão de se entender, a permissão de sentir o próprio corpo, de que algumas conseguem resgatar ou descobrir durante o envelhecimento. Perguntas, comentários? Professor Wilson, quer... Bom, Milton, contribuição eu não tenho nenhuma, mas eu queria referendar a todos vocês que o Milton começa essa trajetória neste tema há alguns anos, ainda durante a residência, e que você vem evoluindo de uma maneira absolutamente incomparável na abordagem deste tema. Eu que acompanho essas apresentações há bastante tempo, vejo que por trás de cada frase tem uma densidade de experiência extremamente enaltecida. E que aquilo que Cláudia Lô perguntou, eu acho que é de suma importância, você foi muito bem entrando nessa seara. Nós entendemos que o envelhecimento é exclusivamente um período de perdas. Não são. Existem perdas, evidentemente, mas existem ganhos também. Eu não estou me defendendo, estou falando em causa própria. Eu estou dando um testemunho de que nós trocamos muitas coisas que foram dever por muitas coisas que se tornam prazer. E que, evidentemente, dentre estes prazeres, existe a possibilidade de aventar o prazer sexual por mulheres que ou nunca o tiveram, ou se tiveram, ele foi efêmero, ele foi extremamente curto o suficiente para ela querer renovar isso. Agora, este temor de ser, tem um termo que se usa de uma maneira quase que mobilizante, que é o gabiru. Se os senhores já ouviram falar sobre isso, ele é uma terminologia extremamente agressiva, dizendo que aquele indivíduo perdeu a moral. Não permitam que isso aconteça, porque o indivíduo ficará profundamente inibido. Então, não raramente, alguém se queixa, mesmo em relação à atitude com os profissionais, homens e mulheres, principalmente quando jovens, podem ser alvo de alguma insinuação, e nem por isso deve ser tratado como uma agressão. Óbvio que se conduzir esse indivíduo de volta à posição de relacionamento que temos ali no momento profissional, mas sem sombra de dúvida entender que ali está aflorando um ponto de discussão, que é o que o Milton salientou o tempo todo. Miltinho, foi muito bem. Raíza também. Obrigado, professor. Milton, existe algum grupo também de apoio para discussão com os pacientes, para encaminhar? Porque nem sempre no atendimento dá tempo de abordar
aprofundadamente todos esses aspectos? Existe na geriatria algum grupo assim? Obrigado, professora, pela oportunidade. No serviço de geriatria, a gente está com... Isso é legal até os residentes conhecerem, que a gente tem 2 ambulatórios, né, no serviço de geriatria. Um ambulatório para tratar das questões da sexualidade, então qualquer paciente com RGHC pode ser encaminhado para lá, claro, desde que preencha o critério de idade e que tenha alguma questão de sexualidade também acontecendo. E esse ano, além desse ambulatório, ele acontece às terças-feiras de manhã, lá no prédio dos ambulatórios, no serviço de geriatria. E, ao mesmo tempo, também a gente abriu esse ano, em parceria com a urologia, que a urologia tem uma questão também de colocar prótese nos pacientes, prótese peniana, e, às vezes, a gente vai estudar, e vamos estudar junto com a equipe do professor Theo Lerner, a questão das parcerias. Então, a gente abriu também no serviço de geriatria um ambulatório breve de atendimento às parcerias dos pacientes que, na uro, fizerem prótese peniana. Então, mas esse ambulatório é até mais fácil de encaminhar, porque é um ambulatório breve e a pessoa não precisa nem de RGHC, faz na hora, porque são um ambulatório breve, só 3 atendimentos liberados. Mas, para o serviço de geriatria, qualquer paciente que... E às vezes a gente entende, gente, a nossa consulta, às vezes, tem tantos pacientes, não dá tempo de se aprofundar. Então, tendo algum paciente com alguma questão relacionada à sexualidade, o ambulatório de sexualidade, o serviço de geriatria está de portas abertas para receber esses pacientes, às terças de manhã. Excelente. E você me deu aqui em off um comentário, né, um spoiler. Eu queria que você comentasse. E também de muita felicidade, e agradecer o apoio do professor Wilson, do professor Eduardo Ferrioli. Esse ano, a gente acabou de abrir um ambulatório de promoção ao envelhecimento de pessoas trans. Então, pensando em mais um lugar onde pessoas trans possam existir, ser atendidas, que a gente está fazendo às sextas-feiras de manhã no Paula Souza, que é a UBS aqui do lado da Faculdade de Saúde Pública. Então, os R4 da geriatria passam lá, a gente tem um fellow da sexualidade que passa lá, e se vocês conhecerem alguma pessoa trans, 40 a mais, porque a gente acabou, até para a geriatria é estranho, né, 40, geriatra atendendo 40 anos, mas até pensando na discussão de expectativa de vida de pessoas trans, a gente fez um corte de 40 anos, então conhecendo alguma pessoa trans, 40 a mais, que more na área de abrangência aqui da UBS, pode encaminhar também para a UBS que a gente vai atender e acolher essa pessoa lá, seja no processo de transição, mas também no processo de acolhimento, de acesso à saúde, de garantia de direitos. Obrigado pela oportunidade, professora. Imagina, excelente. Alguma pergunta mais? Oi, doutor. Obrigada pela aula, foi excelente. Eu tenho uma dúvida específica nesse cenário da sexualidade na geriatria. Se a gente está, por exemplo, lidando com um casal de idosos e membro desse casal está começando a apresentar algum estigma de uma síndrome demencial, por exemplo, e a gente sente uma grande demanda dessa questão sexual do outro membro desse casal, como que o senhor abordaria essa questão? Como que você chama? Rafaela. Rafaela, excelente pergunta. Isso também é um tema de grande discussão, né? Porque, de novo, como eu falo que na medicina a gente aprende ou é certo ou errado, ou é normal ou patológico, às vezes a gente vai para esse lado de encarar a sexualidade da pessoa vivendo com algum tipo de demência como um sintoma comportamental, como se fosse uma hipersexualização, como se fosse um problema. Eu acho que esse caso, deixo de sugestão, tem um manual do Centro Internacional da Longevidade da Inglaterra que chama The Last Taboo. Se você colocar no Google The Last Taboo Dementia, aparece esse documento. Depois eu posso compartilhar com as preceptoras da geriatria e elas compartilham com todos vocês. Mas é um documento muito para a gente individualizar o caso, entender quem que está vivendo com demência, como que era o sexo antes da vigência da demência. Então, um cenário. Sempre tiveram vida sexual ativa, surge o episódio, surge a síndrome demencial e continuam com vida sexual. Acho que não vejo problema nenhum aí. Claro, um cenário diferente. Não tinha vida sexual, tem demência, muda o comportamento sexual. Daí eu acho que a primeira coisa é a gente pensar em orientações não farmacológicas. Eu costumo falar para os residentes da geriatria assim, masturbação não é errado, masturbação em público é errado. Né? Então, a gente, às vezes, o paciente com demência perde um pouco esses insights de tempo, espaço,
e eu tentar redirecionar, seja libido, desejo, seja também orientar algumas coisas. Eu sempre falo para eles, às vezes, orienta a parceria a fazer uma massagem. Lembrar isso, que sexualidade é tudo. Essa pessoa, às vezes, só está com vontade de tocar e ser tocada. Então, eu acho que a gente vai individualizar. E, em últimos casos, se está gerando muito estresse, muito transtorno, tentou orientações não farmacológicas, tentou individualizar o caso, a gente pode lançar mão de alguma medicação para reduzir um pouco a libido dessa pessoa. Seja um antipsicótico atípico, olanzapina, principalmente, ou um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Mas eu gosto de deixar o remédio como segunda ou terceira linha do tratamento, porque, às vezes, só com orientação não farmacológica, orientar ir no sex shop, fazer alguma coisa, ou orientar uma massagem para o casal se conectar, ter alguma coisa, já resolve sem precisar de remédio. Chegamos ao fim. Foi muito gostoso, nem queríamos sair daqui, mas parabéns, Milton, parabéns, Raíza, muito obrigada a todas e todos, e no próximo mês conto com todos aqui de novo. Muito obrigada. Obrigado.